Acredite ou não, o fenômeno Baader-Meinhof é real. Esse conceito interessante explica um curioso efeito psicológico, onde as pessoas começam a notar algo com mais frequência após tomarem conhecimento disso. Imagine que você comprou um carro novo e de repente parece que todos os motoristas estão dirigindo o mesmo modelo. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para buscar padrões e estabelecer conexões, muitas vezes intensificando o que encontramos recentemente. Quando aprendemos sobre uma palavra, uma tendência ou uma ideia específica, isso fica gravado na nossa mente. Depois parece que está por toda parte ao nosso redor. Não é porque o item se tornou mais comum. Na verdade, nossa atenção aumentada nos engana, fazendo-nos pensar de forma diferente. Esse é um exemplo clássico de atenção seletiva, onde nossa mente filtra informações para se concentrar no que consideramos mais importante. Muitas pessoas vivenciam isso com coisas como nomes de crianças, tendências de moda ou até novas tecnologias. Faz-nos refletir com que frequência somos influenciados por nossas próprias percepções, em vez da realidade. E se eu te contar sobre a colônia viva? A caravela portuguesa, muitas vezes confundida com uma medusa, é uma criatura marinha incrível, com um modo único de reprodução chamado brotamento. Em vez de dar à luz a apenas um filhote, ela produz muitos pequenos seres conhecidos como zooides. Esses zooides eventualmente se separam do organismo parental e se juntam para formar uma colônia interligada, que funciona como um todo. Cada zooide desempenha seu papel, como capturar alimento ou ajudar na locomoção, o que torna essa criatura ainda mais fascinante. Isso significa que a caravela portuguesa não é apenas um único animal flutuando na água, mas uma coleção de organismos interdependentes trabalhando juntos. Compreender sua reprodução nos dá uma visão de seu estilo de vida complexo e da interconexão da vida no oceano. Não é incrível como a vida pode ser tão lindamente diversa? Veja o que realmente acontece quando as mariposas buscam o amor. Os machos da mariposa da seda possuem habilidades de olfato extraordinárias na natureza. Com antenas peludas que têm milhões de receptores de cheiro, essas mariposas conseguem detectar o menor traço de feromônios femininos a até 16 quilômetros de distância. Imagine isso. Enquanto você pode ter dificuldade em sentir algo a poucos metros, essas mariposas navegam pelo ar noturno com facilidade. Quando um macho encontra a trilha química, ele realiza um voo hipnotizante, respondendo a sinais de feromônios cada vez mais fortes. Essa habilidade notável garante que, mesmo em populações escassas de mariposas, as chances de acasalamento permaneçam altas. Os pesquisadores ficam tão impressionados com essas antenas que se inspiraram nelas para desenvolver sensores avançados em robótica e tecnologia. Assim como mísseis que buscam feromônios no ar, as mariposas da seda demonstram a engenhosidade da natureza na busca pelo amor. À medida que os cientistas exploram mais a fundo essa maravilha natural, será que descobriremos aplicações ainda mais fascinantes para essas maravilhas biológicas? Você já se perguntou por que Copenhague é tão verde? A capital dinamarquesa encontrou uma solução brilhante para o problema do lixo, transformando resíduos em energia. Esse sistema inovador converte resíduos não recicláveis em eletricidade, fornecendo energia para cerca de 15 mil casas na cidade. Não se trata apenas de energia, é também uma questão de desenvolvimento sustentável e design inteligente. No telhado da usina, há uma pista de esqui, permitindo que os moradores pratiquem esportes de inverno, enquanto mantêm práticas ecológicas. Famílias podem esquiar no centro da cidade, sabendo que seus resíduos ajudam a fornecer energia para a comunidade. Essa combinação única de funcionalidade e lazer simboliza o compromisso de Copenhague com a responsabilidade ambiental e espaços urbanos confortáveis. Enquanto cidades ao redor do mundo lutam contra a poluição e a escassez de recursos, será que esse modelo de geração de energia, a partir de resíduos, pode ser a solução necessária para tornar nossas cidades mais verdes e sustentáveis? Esperamos que mais lugares prestem atenção a isso. Você já se perguntou por que os marinheiros oram debaixo d'água? Cristo do Abismo é uma escultura impressionante de 8 metros, submersa nas ondas, simbolizando esperança e oração para aqueles que navegam pelos mares. Criada pelo artista Guido Galletti em 1954, essa obra de arte incrível está localizada no Mar Mediterrâneo, perto da cidade italiana de San Frutuoso. Foi instalada em homenagem a um mergulhador local que morreu tentando resgatar um navio afundado.
Quando mergulhadores e visitantes exploram esse reino subaquático, frequentemente sentem reverência e paz, como se a estátua os protegesse. Feita de bronze, a escultura ganhou uma bela pátina verde com o tempo, integrando-se harmoniosamente ao seu ambiente aquático. Não é apenas uma atração turística. Cristo do Abismo é um lembrete tocante da conexão entre a humanidade e o oceano, convidando os espectadores a refletirem sobre suas relações, tanto com o mar quanto com a espiritualidade. Uma mensagem de texto pode se tornar seu espaço seguro para pensamentos. Pesquisas mostram que 95% das pessoas enviam mensagens com pensamentos que não teriam coragem de expressar pessoalmente. Essa tendência surpreendente destaca o papel da comunicação digital em criar um sentimento de segurança. Quando escrevemos mensagens, podemos escolher as palavras com cuidado e parecer menos vulneráveis do que em uma conversa cara a cara. Essa sensação de conforto permite que as pessoas compartilhem seus sentimentos, opiniões e até mesmo confissões sem medo de uma reação imediata. Pense nisso. Com que frequência você se abriu em uma mensagem ou compartilhou um segredo com um amigo online, mas ficou envergonhado de dizer isso em voz alta? Esse comportamento não está apenas relacionado a evitar constrangimentos. Ele mostra como as redes sociais e as mensagens de texto moldam nossas conversas. Embora isso possa promover a abertura, também nos faz refletir sobre como nossa dependência de mensagens pode afetar as conexões reais. Estamos nos tornando melhores comunicadores ou apenas continuamos com conversas superficiais atrás das telas? A comunicação digital é um campo fascinante de pesquisa que realmente reflete a evolução das relações humanas. Você pode se surpreender. No Japão existem mais de 3.000 onsen. Essas fontes termais naturais são muito apreciadas para relaxamento e saúde, espalhadas por todo o país, desde montanhas tranquilas até praias deslumbrantes. A cultura do onsen está profundamente enraizada na vida japonesa, onde as pessoas vão para relaxar e aproveitar as águas minerais, que se acredita terem propriedades curativas. Os onsens não são apenas lugares para um banho quente. Eles costumam estar localizados em cenários belíssimos, como florestas verdes ou com vistas para o mar, o que intensifica a sensação de paz. Muitos visitantes desfrutam de rituais tradicionais associados aos onsens, como o hábito de se lavar antes de entrar nas banheiras e áreas de descanso com vistas incríveis. Não importa se você prefere um banho ao ar livre sob as estrelas ou um banho aconchegante em ambientes fechados, os onsens oferecem uma oportunidade única de recarregar a mente e o corpo. Você já sonhou em visitar uma dessas fontes revitalizantes? E se eu disser que os grizzlies têm garras incríveis? As garras deles podem crescer até 10 centímetros de comprimento, tornando-se uma das ferramentas mais eficazes da natureza. Essas garras impressionantes não são apenas para enfeitar. Elas desempenham um papel importante na vida do urso. Com garras tão poderosas, os grizzlies conseguem cavar facilmente em solo duro e raízes, ajudando a encontrar alimentos como bulbos e insetos. Na hora da caça, essas garras ajudam a capturar a presa, tornando os grizzlies predadores temíveis. Mas não é só sobre a caça. Suas garras também são essenciais para escalar árvores e coçar as costas. Além disso, esses magníficos ursos dependem de suas garras para escavar tocas, garantindo segurança e abrigo. Na natureza, cada pequena vantagem conta, e essas garras longas dão aos grizzlies a vantagem necessária para sobreviver em condições adversas. Você consegue imaginar a força dessas garras? Por que os anéis de Saturno desaparecem tão rápido? Os incríveis anéis de Saturno, compostos principalmente de gelo e pedras, não são tão permanentes quanto parecem. Com o tempo, as forças gravitacionais de Saturno e a intensa radiação solar atraem esses materiais para mais perto do planeta. Esse processo é chamado de chuva de anéis, quando partículas dos anéis vão gradualmente para a atmosfera de Saturno, criando um espetáculo fascinante. Os cientistas estimam que, se isso continuar nesse ritmo, os famosos anéis de Saturno podem desaparecer completamente em cerca de 100 milhões de anos. Imagine um mundo sem essas deslumbrantes faixas de gelo. Estudar esse fenômeno ajuda os astrônomos a entender não apenas Saturno, mas também outros corpos celestes com sistemas de anéis. Isso levanta questões interessantes sobre o ciclo de vida desses anéis, como eles se formam, como se desenvolvem. O mistério dos anéis desaparecendo de Saturno nos conta muito sobre a natureza dinâmica do nosso universo. Difícil de acreditar, mas dietas extremas podem fazer mal.
Quando a comediante Margaret Cho decidiu tentar uma dieta drástica, ela perdeu impressionantes 13 quilos em apenas 2 semanas. Embora a perda rápida de peso possa parecer atraente, ela geralmente vem com riscos sérios. No caso de Cho, essa medida extrema resultou em hospitalização devido à insuficiência renal, uma condição que pode ameaçar a vida. Dietas extremas costumam envolver uma drástica redução de calorias ou de certos alimentos, o que pode prejudicar funções importantes do corpo. Em vez de alcançar uma perda de peso saudável, as pessoas podem sentir fadiga, tontura e até enfrentar problemas de saúde a longo prazo, como danos aos órgãos. Especialistas médicos alertam que uma abordagem equilibrada é sempre mais segura e sustentável. A perda gradual de peso, combinada com exercícios físicos regulares, oferece um caminho muito mais saudável para o fitness. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre uma maneira rápida de perder peso, lembre-se da experiência de Cho. Sua saúde é muito mais importante do que um número temporário na balança. Difícil de acreditar, mas os gatos causaram a extinção dos cães. Há cerca de 20 milhões de anos, a Terra viveu uma incrível luta pela sobrevivência. Gatos antigos vagavam pelo planeta, competindo ferozmente com cães antigos por comida e território. Esses ágeis predadores eram caçadores extremamente habilidosos, e sua capacidade de adaptação lhes dava vantagem sobre os cães. A competição se tornava cada vez mais intensa, levando a mudanças drásticas no ecossistema. Os cães antigos, incapazes de competir de forma eficaz, começaram a diminuir em número, o que acabou resultando em sua extinção. Esse evento notável destaca não apenas a crueldade da natureza, mas também como as espécies evoluem e se adaptam ao longo do tempo. É surpreendente pensar que nossos amados pets hoje são descendentes de predadores tão formidáveis que um dia desempenharam um papel crucial no equilíbrio da vida pré-histórica. Quem poderia imaginar que nossos queridos gatos tiveram um impacto tão grande nos ecossistemas antigos? Prepare-se para se surpreender com o pequeno San Marino. Este incrível país, localizado na Itália, é a quinta menor nação do mundo, ocupando apenas 61 km². Fundado no ano 301 d.C., San Marino é orgulhosamente considerado uma das repúblicas mais antigas do planeta. Os visitantes buscam esse encantador enclave, não apenas por sua rica história e impressionante arquitetura medieval, mas também para vivenciar sua cultura única e independência. Cheio de edifícios pitorescos, como as Torres Guaita e Sesta, no topo do Monte Titano, a capital de San Marino oferece vistas deslumbrantes. O turismo aqui prospera, atraindo viajantes que desejam explorar as ruas de paralelepípedos e as paisagens verdes. Curiosamente, apesar de seu tamanho pequeno, San Marino possui um dos mais altos PIB per capita do mundo, o que demonstra uma economia forte, baseada principalmente no turismo e nas finanças. Portanto, se você algum dia estiver na Itália, não perca a oportunidade de visitar esta pequena joia e desfrutar de sua incrível combinação de história e vida moderna. Você vai se surpreender com a Pizza Crunch. Este prato inusitado vem da Escócia e leva a pizza favorita a um novo nível. Consiste em mergulhar um pedaço de pizza em uma massa e depois fritá-lo até ficar crocante e dourado. O segredo é que o processo de fritura mantém todos os sabores originais da pizza, tornando-a uma verdadeira delícia para o seu paladar. Normalmente, a Pizza Crunch é servida com batatas fritas e se tornou um prato reconfortante, especialmente após uma longa noite. Você pode encontrar essa especialidade deliciosa em muitas lojas de peixe e batata frita por toda a Escócia, onde é frequentemente consumida como um lanche tardio por clientes famintos. Então, da próxima vez que você estiver procurando algo único e saboroso, que tal experimentar a Pizza Crunch? E se eu disser que os cães são mais quentes que nós? A temperatura média do corpo dos cães é de cerca de 38 graus Celsius, o que os torna mais quentes que os humanos, cuja temperatura normal é em torno de 37 graus. Essa diferença é importante para como os cães regulam sua temperatura, especialmente no calor. Os cães não suam como nós. Em vez disso, eles esfriam respirando pesadamente. Quando respiram rapidamente com a boca aberta, isso permite que a umidade evapore de sua língua e das superfícies internas dos pulmões, ajudando a reduzir a temperatura do corpo. Em dias quentes ou durante brincadeiras ativas, você pode notar seu amigo peludo respirando com dificuldade, e isso é realmente importante para a saúde deles.
Entender essa característica ajudará você a cuidar melhor do seu animal de estimação, garantindo seu conforto no calor. Então, da próxima vez que você ver um cão respirando pesadamente, lembre-se, essa é a maneira deles de lidar com o calor. Prepare-se para se surpreender com a bondade que muda a história. Ao longo dos séculos, pequenos atos de bondade tiveram um grande impacto. Um caso fascinante ilustra isso. Um simples gesto de compaixão mudou o destino de uma comunidade inteira. Imagine um soldado que dá comida a uma família faminta durante a guerra. Esse pequeno ato não apenas salvou vidas, mas também criou laços entre os lados opostos. Esses momentos destacam como a bondade pode influenciar decisões e inspirar coragem, ou até mesmo iniciar movimentos. A história está cheia de relatos onde um único ato de boa vontade mudou o curso dos eventos, redefinindo relacionamentos e futuros. De heróis salvando estranhos a cidadãos comuns protegendo outros, a bondade toca a todos. Como seria nosso mundo se esses atos se tornassem mais comuns? A bondade pode ser a chave para a paz em nossas comunidades e além. Essa pergunta nos faz refletir não apenas sobre o passado, mas também sobre o que escolhemos fazer a cada dia. Porque o Templo Dourado alimenta milhares. Este famoso templo na Índia é um exemplo claro de compaixão e comunidade no sikhismo. Todos os dias, cerca de 100 mil pessoas são alimentadas gratuitamente, recebendo pessoas de diferentes classes sociais, independentemente de religião, raça ou casta. Essa prática, conhecida como langar, destaca a igualdade e a importância de servir aos outros. A cozinha do Templo Dourado funciona de maneira eficiente, contando com voluntários e doações para preparar grandes quantidades de comida, incluindo pratos simples mas nutritivos como dal, arroz e chapati. Isso não só ajuda a combater a fome, mas também promove a união entre diferentes grupos, ilustrando a crença fundamental do sikhismo no serviço altruísta. Os visitantes frequentemente descrevem essa experiência como transformadora, testemunhando o poder da generosidade e da humanidade compartilhada. Qual a melhor maneira de se conectar com os outros do que em uma refeição quente? Esse desejo de alimentar os famintos realmente encarna o espírito dos princípios Sikh. É verdade que Lucky Diamond Rich é o rei das tatuagens. Lucky Diamond Rich, da Nova Zelândia, orgulhosamente detém o título de pessoa mais tatuada do planeta. Sua jornada começou com uma simples paixão pela arte corporal, mas evoluiu para uma transformação extraordinária, onde quase cada centímetro de seu corpo exibe tatuagens vibrantes. Incrivelmente, suas tatuagens representam mais de 200% de sua pele, pois ele frequentemente sobrepõe novos desenhos aos existentes, criando uma tapeçaria hipnotizante de tinta. Cada tatuagem conta uma história única, refletindo suas experiências pessoais, interesses e a cultura ao seu redor. Além da estética, a arte corporal de Lucky serve como uma poderosa forma de autoexpressão, com símbolos e cores que têm um significado profundo em sua vida. Como artista, ele encanta o público ao trazer sua arte à vida, no palco, provando que tatuagens não são apenas imagens, mas declarações de identidade e criatividade. Lucky Diamond Rich exemplifica como a arte corporal pode ser usada para se conectar com os outros e celebrar a individualidade. Não é fascinante ver como as tatuagens podem evoluir para uma forma de arte que comunica muito mais do que a pele? Você sabia que a canhoto tem raízes antigas? Descobertas arqueológicas mostram que cerca de 10% das pessoas ao longo da história foram canhotas. Esse fato interessante indica uma base biológica de longa data para a canhoto, e não uma tendência recente. Pesquisadores encontraram ferramentas antigas, como machados especializados, que claramente foram feitas para canhotos. Isso mostra que nossos antepassados entendiam as necessidades únicas dos canhotos, indicando que a canhoto era reconhecida até mesmo na pré-história. A canhoto é frequentemente cercada de mitos e equívocos, mas essas descobertas ressaltam sua existência natural. Compreender o lugar da canhoto na história nos ajuda a valorizar a diversidade das características humanas. Então, da próxima vez que você encontrar alguém que escreve com a mão esquerda, lembre-se, eles fazem parte de uma longa tradição que tem milhares de anos. A Raja Yoga combina yoga tradicional com diversão, permitindo que você libere suas frustrações enquanto se exercita. Imagine fazer a posição do cachorro olhando para baixo e, ao mesmo tempo, expressar suas emoções com palavras fortes.
Pode parecer estranho, mas essa prática única incentiva os participantes a expressarem seus sentimentos abertamente. Em vez do silêncio tranquilo que normalmente existe nas aulas de yoga, a Rage Yoga acolhe o humor e emoções sinceras, facilitando a conexão das pessoas com seus corpos e insatisfações. O objetivo não é apenas melhorar a forma física, mas também aliviar o estresse. Misturando linguagem divertida com movimentos físicos, os participantes frequentemente relatam uma sensação de catarse, saindo da aula mais leves e relaxados. Então, se a pressão da vida está te sobrecarregando, por que não experimentar a Rage Yoga? Pode ser a saída energética que você precisa. Descubra o que realmente acontece ao visitar as montanhas Bonneville. Essas paisagens naturais surreais transformam o comum em algo extraordinário. Localizadas no coração de uma região remota, as montanhas Bonneville encantam os visitantes com suas formações rochosas, bizarras e cores vibrantes que parecem desafiar a lógica. Imagine torres imponentes que parecem ter sido esculpidas por um artista e tons vibrantes que mudam com a luz. Ao explorar, você pode sentir como se tivesse entrado em um sonho. A geologia única da área, influenciada por antigas atividades vulcânicas e erosão, contribui para sua aparência de outro mundo, cativando a mente de cientistas e artistas. Não se trata apenas de visuais. As montanhas Bonneville despertam a curiosidade sobre a história da Terra e as forças que moldam nosso planeta. Ao trilhar os caminhos aqui, você se verá cercado por vistas deslumbrantes e o silêncio da natureza, oferecendo uma fuga perfeita da agitação do dia a dia. Está pronto para desvendar os mistérios dessa paisagem fascinante? Prepare-se para descobrir os segredos do mergulho profundo. Quando mergulhadores exploram as profundezas do oceano, eles enfrentam um ambiente fascinante, mas perigoso. Uma das regras mais importantes de segurança para mergulhadores profundos é a necessidade de subir lentamente. Essa precaução ajuda a evitar a doença descompressiva, muitas vezes chamada de doença do mergulhador. Quando mergulhadores descem a grandes profundidades, seus corpos absorvem mais nitrogênio da água pressurizada ao redor. Se eles subirem muito rápido, bolhas de nitrogênio podem se formar em seu sangue, causando dor intensa e sérios problemas de saúde. Para evitar isso, os mergulhadores passam tempo em diferentes profundidades durante a subida, permitindo que seus corpos se livrem do excesso de nitrogênio de forma segura. Se surgirem problemas, equipes médicas podem usar uma câmara de descompressão, um dispositivo especializado projetado para mudar a pressão lentamente. Esse processo complexo garante o retorno seguro dos mergulhadores após suas aventuras subaquáticas. Então, da próxima vez que você ver um mergulhador, lembre-se da incrível ciência por trás do seu retorno seguro. O que inspirou Daniel Day-Lewis em Os Últimos dos Moicanos? Este talentoso ator elevou seu compromisso com o realismo a um novo patamar, passando meses na floresta. Para se preparar para o papel de Hawkeye, Day-Lewis se imergiu na natureza, caçando sua própria comida e evitando as comodidades modernas. Essa abordagem intensa significava mais do que apenas atuar. Ele realmente adotou o estilo de vida de um fronteiriço. Imagine acordar em uma barraca cercada por árvores e aprender a fazer canoas de madeira à mão. Sua determinação não parou por aí. Ele até aprendeu habilidades de sobrevivência para entender como era a vida no século XVIII. Com isso, ele trouxe autenticidade à sua atuação, algo que poucos atores conseguem. Esse nível de dedicação é visível na tela, tornando sua performance inesquecível. A transformação de Day-Lewis inspira atores e fãs a valorizarem o que as pessoas estão dispostas a fazer por seus papéis. Você abriria mão das comodidades modernas por seu sonho? É verdade que as girafas têm o mesmo número de vértebras cervicais que os preguiças. Surpreendentemente, tanto as girafas quanto os preguiças têm 7 vértebras no pescoço. Esse fato interessante desafia nossas percepções, especialmente considerando que as girafas têm pescoços longos e graciosos, enquanto os preguiças são conhecidos por seus corpos curtos e robustos. Você pode se perguntar como duas criaturas tão diferentes podem ter o mesmo número de vértebras no pescoço. A resposta está na estrutura única e no tamanho de suas vértebras. Nas girafas, cada vértebra é alongada, permitindo que seus pescoços se elevem bem acima do chão, proporcionando uma ótima visão da savana e ajudando-as a alcançar folhas em árvores altas. Por outro lado, as vértebras cervicais dos preguiças são mais curtas, mas são adequadas para seu estilo de vida lento, permitindo que eles fiquem confortavelmente pendurados nas árvores.
Embora ambos os animais desempenhem funções diferentes com seus pescoços, o mesmo número de vértebras demonstra a incrível diversidade das adaptações evolutivas no mundo animal. A natureza não é cheia de surpresas? Incrível, mas é verdade. Peixes controlam a população de mosquitos. Em algumas regiões do Sudeste Asiático, as pessoas descobriram uma maneira criativa de combater os incômodos mosquitos, usando peixes como guppies e betas em vasos sanitários. Esses peixes pequenos são predadores naturais das larvas de mosquito, comendo-as e ajudando a reduzir o número de mosquitos adultos que podem transmitir doenças. Embora esse método seja eficaz e diminua a necessidade de pesticidas químicos, ele também levanta questões importantes sobre o bem-estar dos animais. Esses peixes vivem felizes ou apenas existem em condições apertadas? Além disso, essa abordagem alternativa para o controle de pragas gera preocupações sobre como equilibrar práticas ecológicas e o cuidado com os animais que utilizamos. À medida que mais comunidades buscam soluções sustentáveis para o controle de pragas, é fundamental encontrar maneiras humanitárias de gerenciar a participação dos animais. Podemos encontrar um melhor equilíbrio entre a natureza e nossas necessidades. Vamos revelar a verdade sobre a Rota da Seda. Essa antiga rota comercial, que se estendia da China ao mar Mediterrâneo, não era apenas sobre seda e especiarias, era uma artéria viva para ideias e culturas. Assim como as redes sociais de hoje, a Rota da Seda permitia que as pessoas trocassem não só mercadorias, mas também piadas, tendências de moda e filosofias. Comerciantes, viajantes e estudiosos percorriam esses caminhos, compartilhando histórias e inovações que moldavam culturas inteiras. Imagine um mercado movimentado, onde alguém na China aprende uma nova receita de um viajante da Pérsia, enquanto um romano escolhe roupas elegantes feitas na Índia. A interconexão da Rota da Seda estimulou a criatividade e a colaboração entre os continentes, resultando em uma mistura dinâmica de tradições. Em muitos aspectos, foi a primeira rede global, provando que, mesmo séculos atrás, as pessoas estavam fascinadas em compartilhar suas culturas e ideias. Você já parou para pensar em como isso se assemelha às redes sociais modernas? Ouriços em cafés, com certeza. Imagine-se desfrutando de uma aconchegante xícara de café rodeado por adoráveis ouriços. É exatamente isso que alguns cafés ao redor do mundo oferecem, criando um espaço seguro para essas criaturas espinhosas. Esses cafés não só proporcionam uma experiência única aos visitantes, mas também desempenham uma importante função educativa. Os convidados podem aprender sobre o comportamento dos ouriços e os cuidados adequados, ajudando a aumentar a conscientização sobre suas necessidades e conservação. Muitas pessoas não sabem que os ouriços são animais noturnos, ou seja, preferem ser ativos à noite. Nos cafés, os visitantes podem observá-los em um ambiente relaxante, vendo seu comportamento natural enquanto buscam comida ou se encolhem para dormir. O objetivo é cultivar o amor por esses seres, oferecendo um espaço confortável. Além disso, encontrar um ouriço pode ser uma experiência agradável e inesquecível para pessoas de todas as idades. Então, se você algum dia se deparar com um café com ouriços, não hesite em entrar. É uma ótima maneira de apoiar o bem-estar dos ouriços e passar um tempo com essas criaturas encantadoras. Você sabia que os telefones com botão mudaram a comunicação para sempre? Em 1963, uma novidade incrível chegou às casas e escritórios: o telefone com botão. Essa invenção transformou a maneira como as pessoas se comunicavam por telefone, assim como um novo controle pode mudar a experiência de um jogo. Antes usávamos telefones de disco, onde era necessário girar o disco para cada número. E isso era lento e inconveniente. Com a tecnologia dos botões, bastava apertar um botão para se conectar instantaneamente. Esses telefones produziam sons únicos para cada tecla, permitindo que os sistemas telefônicos reconhecessem os números mais rapidamente. De repente, discar números se tornou mais rápido e eficiente, facilitando a comunicação e aumentando o uso dos telefones. As pessoas podiam ligar para amigos, familiares e empresas sem os problemas do disco. Essa mudança não foi apenas uma conveniência, foi um avanço tecnológico que alterou nossas interações sociais. Hoje, a ideia de discar com botões parece simples, mas seu impacto em nosso mundo é profundo. Como seria nossa comunicação sem ela? Vamos revelar a verdade sobre o fenômeno dos cabelos de gelo. Esse fenômeno mágico acontece quando o ar está gelado e os galhos das árvores estão úmidos. Os cabelos de gelo, cientificamente conhecidos como Ectiopsis effusa,
se formam em noites frias, quando o vapor d'água no ar encontra temperaturas baixas. Quando a umidade se deposita nos galhos, ela congela, criando lindas e finas linhas brancas que lembram algodão doce ou fibras de conto de fadas. Imagine que você está caminhando pela floresta, onde cada galho está decorado com essas linhas brilhantes, suavemente iluminadas pela luz da lua. Essa maravilha natural não apenas captura a imaginação, mas também demonstra a fascinante interação entre fungos e mudanças de temperatura. O fungo atua como um pequeno artista, transformando noites de inverno comuns em espetáculos de beleza. Essas formações de gelo destacam a incrível complexidade da natureza, lembrando-nos de que mesmo nas noites mais frias, existem segredos esperando para serem descobertos. Então, da próxima vez que você estiver em uma floresta fria, não perca a chance de ver os encantadores cabelos de gelo, uma obra-prima do inverno da natureza. E se o estilo divertido da Coca-Cola puder te inspirar? A Coca-Cola realmente domina a arte de se conectar com o público jovem por meio de estratégias de marketing inovadoras e memoráveis. Seus anúncios vibrantes e alegres, desde as icônicas campanhas de Natal com ursos polares até os empolgantes patrocínios de festivais de música, sempre chamam a atenção de adolescentes e jovens. Essa abordagem divertida não só torna seus produtos atraentes, mas também cria um senso de comunidade entre os consumidores. Usando redes sociais e ações interativas, a Coca-Cola convida seu público a participar, compartilhar e celebrar juntos. A colaboração com influenciadores populares, que se conectam com os jovens, aumenta ainda mais sua atratividade. Essa estratégia reflete um compromisso mais profundo em se envolver com uma audiência que valoriza a autenticidade e criatividade. À medida que a empresa continua a evoluir, seu foco permanece em combinar diversão com conexões significativas. Então, da próxima vez que você abrir uma garrafa de Coca-Cola, pense em como esse estilo divertido foi criado para te fazer sorrir e te conectar com uma grande comunidade. Um fato interessante sobre o primeiro carro, o Benz Patent Motorwagen número 3, criado por Carl Benz em 1886, é considerado o carro mais antigo ainda em funcionamento. Esse incrível veículo de 3 rodas não é apenas uma relíquia histórica, ele é o primeiro carro do mundo com motor a gasolina. Imagine como era dirigir essa máquina inovadora há mais de 130 anos. Naquela época, a maioria das pessoas ainda usava cavalos para se locomover, e a criação de Benz abriu caminho para os carros modernos. Hoje, você pode ver esse carro revolucionário em ação no Museu Mercedes-Benz na Alemanha, onde ele simboliza a criatividade e o progresso da engenharia. O Motorwagen representa um marco importante na história da humanidade, mostrando como uma invenção pode mudar a sociedade. Se você tiver a oportunidade de visitar o museu, não perca a chance de admirar essa parte da história. Você consegue imaginar a emoção de ser um dos primeiros a dirigir um carro? Um fato interessante sobre roubos a bancos. Uma mulher tentou roubar dinheiro de um banco, mas, para surpresa de todos, nenhuma acusação criminal foi feita contra ela. Essa situação inusitada levanta questões sobre a lei e o comportamento humano. Na maioria das vezes, tentar cometer um crime pode resultar em sérias consequências, mas, neste caso, parece que o sistema jurídico encontrou uma zona cinza. Talvez ela tenha agido por desespero, ou por falta de compreensão, ou quem sabe as autoridades decidiram focar em prevenir problemas futuros em vez de puni-la. Cada tentativa de roubo tem sua própria história, refletindo como as intenções e circunstâncias das pessoas podem levar a diferentes consequências legais. Isso nos faz pensar como juízes e policiais decidem se devem processar alguém, ou às vezes eles veem mais do que apenas a ação em si. A sociedade frequentemente discute o equilíbrio entre punição e compreensão, especialmente em casos como este. É verdade, os cachalotes podem mergulhar até 2.100 metros, cerca de 7.000 pés abaixo da superfície do oceano, para encontrar sua comida favorita, o gigante e escorregadio lula. Eles conseguem prender a respiração por mais de 1 hora. Como conseguem feitos tão impressionantes? Os cachalotes têm uma caixa torácica flexível que se comprime sob a enorme pressão do fundo do mar. Além disso, seus músculos armazenam uma quantidade significativa de oxigênio, permitindo que fiquem submersos por mais tempo. E tem mais. Os cachalotes possuem o maior cérebro entre todos os animais, pesando cerca de 7,7 quilos.
Esse cérebro gigante os ajuda a desenvolver estruturas sociais complexas e excelentes habilidades de comunicação, tornando sua vida subaquática rica e fascinante. Então, da próxima vez que você pensar sobre a vida no oceano, lembre-se das profundezas extraordinárias que os cachalotes podem explorar. Acredite ou não, Steve Jobs deixou um legado na Apple. Ele não foi apenas um dos fundadores da Apple. Ele se tornou o coração e a alma da empresa. Sua visão transformou uma simples startup em um gigante da tecnologia. No final da década de 1970, Jobs e sua equipe lançaram o Apple II, um computador pessoal que trouxe tecnologia para as pessoas comuns. Nos anos 1980, ele surpreendeu novamente com o Macintosh, que tinha uma interface amigável e mudou nossa forma de interagir com os computadores. Contudo, após altos e baixos, Jobs foi demitido em 1985, mas voltou 10 anos depois para ajudar a Apple em um momento difícil. Com uma incrível determinação, ele lançou produtos revolucionários como o iMac e o iPod, mas a verdadeira sensação ainda estava por vir. Suas inovações incessantes levaram ao surgimento do iPhone em 2007, um dispositivo que não apenas transformou a Apple, mas toda a indústria de tecnologia. A abordagem única de Jobs ao design e a experiência do usuário deixou uma marca indelével em nosso mundo. Você consegue imaginar como seria o setor de tecnologia hoje sem sua influência? Você pode se surpreender. A moda encontra desastres naturais. Recentemente aconteceu um desfile incrível, onde foram apresentadas roupas inovadoras, criadas especialmente para enfrentar os desafios impostos pelos desastres naturais. Imagine trajes elegantes para bombeiros, que não só têm uma boa aparência, mas também são projetados para máxima segurança e funcionalidade. Os designers criaram roupas para situações de emergência, como furacões, com acessórios que suportam ventos fortes e chuvas intensas. O objetivo dessa coleção única é combinar estilo e praticidade, ajudando as pessoas a se manterem seguras em condições adversas. No impressionante desfile, as modelos passaram pela passarela, vestindo roupas feitas com tecidos resistentes ao calor e materiais repelentes à água. Essa mudança na moda demonstra como criatividade e praticidade podem se unir, inspirando outros na indústria a pensar fora da caixa. Essa abordagem destaca a importância da segurança e aumenta a conscientização sobre as mudanças climáticas e suas consequências. A roupa pode realmente nos proteger de desastres. Este desfile sugere que isso é bem possível. Vamos entender por que os gatos não sentem o gosto doce. Você pode se surpreender ao saber que os gatos não conseguem perceber sabores doces devido à sua biologia. Diferente de muitos outros animais, os gatos domésticos não têm receptores de sabor doce em suas papilas gustativas. Essa peculiaridade na alimentação surgiu da sua evolução como predadores, onde seus ancestrais se alimentavam principalmente de carne. Em seu habitat natural, o açúcar raramente era necessário para a sobrevivência, então seus receptores de sabor se desenvolveram sem a necessidade do doce. Como resultado, você perceberá que seu amigo peludo não tem interesse na sua sobremesa. Na verdade, eles parecem indiferentes enquanto você saboreia um sorvete ou um bolo. Enquanto os humanos costumam buscar o doce, o paladar do seu gato é mais voltado para sabores salgados. Isso significa que eles podem cheirar seu prato, mas não tentam morder um pedaço de bolo de chocolate. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de um lanche doce, lembre-se de que seu gato está bem satisfeito com sua dieta à base de carne. Não é incrível como a evolução molda os gostos e apetites de diferentes espécies? Aqui está um fato incrível sobre o telescópio Hubble. Desde 1990, esse telescópio impressionante captura imagens fascinantes de galáxias distantes, permitindo que a gente olhe para as profundezas do espaço. É como uma máquina do tempo, ajudando os cientistas a entender como as estrelas e galáxias se formaram bilhões de anos atrás. Mas o Hubble não é o único na exploração do espaço. Sondas espaciais, como a Voyager 1 e 2, lançadas em 1977, continuam a investigar além do nosso sistema solar, coletando dados surpreendentes sobre o espaço interestelar. Enquanto isso, a SpaceX, fundada por Elon Musk, está revolucionando a forma como chegamos às estrelas. Seus foguetes reutilizáveis estão reduzindo o custo das viagens espaciais, tornando-as mais acessíveis do que nunca. Olhando para o futuro, o telescópio James Webb, projetado para superar o Hubble, irá se aprofundar ainda mais nos mistérios do cosmos e nos ajudar a aprender mais sobre a formação das primeiras estrelas e galáxias.
Quais descobertas incríveis nos aguardam? Você não vai acreditar que isso é sobre Stephen Colbert. Para combater os estereótipos sobre a inteligência na Carolina do Sul, esse humorista político espirituoso escolheu um caminho inesperado. Colbert, conhecido por seu estilo satírico afiado e comentários inteligentes, percebeu que as pesquisas muitas vezes retratam sua região natal de forma negativa, sugerindo que as pessoas lá não são tão inteligentes quanto em outras partes do país. Para desmentir esse equívoco, ele decidiu adotar o jeito de falar de apresentadores de TV famosos. Imitando seu estilo, ele não só melhorou sua performance cômica, mas também destacou a absurdidade dos estereótipos. Essa abordagem inteligente mostra como o humor pode ser ao mesmo tempo divertido e informativo, desafiando percepções que podem não refletir a realidade. Então, da próxima vez que você assistir ao show do Colbert, lembre-se de que por trás das risadas há uma poderosa mensagem sobre compreensão e aceitação das identidades regionais. Caminhe pela ponte curva mais longa do mundo. A Ponte Louise, na Malásia, é uma maravilha da engenharia, com impressionantes 125 metros de extensão sobre a paisagem deslumbrante da montanha Machine Chong. A 700 metros de altura, essa ponte não é apenas a mais longa do tipo, mas também oferece uma vista espetacular. Ao passear por seu design elegante, você poderá apreciar as vistas panorâmicas das verdes florestas abaixo, tornando-se um local favorito para aventureiros e amantes da natureza. Imagine-se no topo dessa obra arquitetônica, sentindo a brisa fresca da montanha e admirando os vibrantes tons de verde da flora ao redor. A forma única da ponte traz uma dose de adrenalina, pois se integra perfeitamente à paisagem natural. Seja tirando fotos ou simplesmente apreciando a vista, essa experiência ficará gravada na sua memória para sempre. Portanto, se você está em busca de uma aventura única que combina natureza e engenharia, a Ponte Louise é um destino imperdível. O que realmente define nosso futuro com a IA? As previsões mostram que até 2024 haverá 8,4 bilhões de assistentes baseados em IA, superando a população total da humanidade. Esse número impressionante indica um mundo onde a inteligência artificial se tornará parte comum do nosso dia a dia, integrando-se naturalmente em nossa comunicação, trabalho e lazer. Imagine assistentes inteligentes em sua casa, ajudando a agendar compromissos, respondendo perguntas e controlando seus dispositivos. À medida que essas IAs evoluem de ferramentas simples para quase amigos, precisamos refletir sobre como isso mudará nossas interações humanas. Vamos depender mais da IA do que uns dos outros. E como a sociedade se adaptará a esses companheiros inteligentes? Embora o crescimento da IA prometa conforto e inovação, também levanta questões importantes sobre privacidade, conexão e o que significa ser humano em um mundo cheio de inteligência artificial. Como você lidará com essa mudança? Prepare-se para se surpreender com a explosão de exoplanetas. Desde sua descoberta no início dos anos 1990, o número de exoplanetas confirmados tem crescido rapidamente, dobrando a cada 27 meses, em média. Hoje, os cientistas identificaram mais de 5.000 desses mundos fascinantes, além do nosso sistema solar. Exoplanetas, ou planetas que orbitam estrelas fora do nosso Sol, apresentam uma incrível variedade de tamanhos e composições, desde gigantes gasosos maiores que Júpiter até planetas rochosos semelhantes à Terra. O sucesso de potentes telescópios e as pesquisas contínuas foram fundamentais para esse crescimento astronômico. Telescópios como o Kepler e, mais recentemente, o Satélite de Pesquisa de Trânsito de Exoplanetas, TESS, tornaram-se essenciais na descoberta desses planetas distantes, frequentemente observando o trânsito de planetas na frente de estrelas. A busca por novos conhecimentos sobre esses mundos alienígenas levanta questões empolgantes sobre a possibilidade de vida além da Terra, o que encontraremos a seguir no vasto universo. O desfile de Natal no Texas tomou um rumo inesperado quando a decoração de um boneco de neve desabou, transformando o alegre boneco em uma pilha de tecido irreconhecível. O enorme boneco de neve deveria impressionar o público, mas devido a um design ruim, ele desmoronou no meio do desfile, deixando muitos confusos. As crianças que se reuniram ao longo das ruas se depararam com uma cena inesperada. Em vez de um boneco de neve feliz, viram uma grande bagunça. Em vez de aproveitar a visão do alegre boneco, os jovens espectadores se perguntavam se o espírito do inverno havia encontrado um triste destino.
Este incidente destaca a importância de um design bem pensado, especialmente em eventos festivos que devem trazer alegria. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais alegres, surpresas podem acontecer. Às vezes, elas apenas nos deixam com um desejo de mais. Você sabia que a educação na Dinamarca é gratuita? Neste país incrível, os cidadãos dinamarqueses podem obter ensino superior sem pagar mensalidades, facilitando a realização de seus objetivos acadêmicos. Essa busca pela educação reflete os valores dinamarqueses de igualdade e acesso para todos. Embora estudantes internacionais paguem de 8.000 a 18.000 euros por ano, o país compensa isso com um salário mínimo impressionante de cerca de 50.000 euros anuais e uma jornada de trabalho curta de apenas 33 horas por semana. Esses fatores contribuem para uma qualidade de vida excepcional, mostrando um forte sistema de apoio, tanto para os cidadãos quanto para aqueles que desejam estudar na Dinamarca. Como resultado, o país está sempre entre os primeiros nos índices de felicidade mundial, levando muitos a se perguntarem como conseguem manter um equilíbrio tão bem-sucedido entre trabalho, educação e bem-estar. Conheça Bob, o gato de rua que mudou vidas. É impressionante como um amigo de 4 patas pode mudar nossa perspectiva. Quando o gato de rua chamado Bob encontrou o músico em dificuldades, James Bowen, suas vidas mudaram de forma inesperada. James enfrentava desafios como músico e vivia em situação de rua, enquanto Bob, em busca de comida e amizade, encontrou um lar com ele. A conexão deles se fortaleceu enquanto caminhavam juntos pelas ruas de Londres, se apresentando e ganhando a vida. A comovente história dessa dupla chamou a atenção de muitos, resultando no lançamento de um best-seller que conta sua jornada, intitulado Um Gato de Rua Chamado Bob. O livro se tornou um sucesso e inspirou a criação de um emocionante filme, que também retrata seu relacionamento. Além disso, para celebrar essa história inspiradora, uma estátua foi erguida em Londres, eternizando a influência de Bob sobre James e muitos que ouviram seu relato. A amizade deles destaca como o amor e o apoio podem vir dos lugares mais inesperados, provando o poder transformador da amizade e da resiliência. O que você acha da incrível jornada deles? Você vai se surpreender ao descobrir que existe um café de quadrinhos. Imagine entrar em um mundo totalmente em preto e branco. Este café único na Coreia do Sul é decorado como um quadrinho, criando uma atmosfera divertida e imersiva para os visitantes. Cada canto do espaço é adornado com arte feita à mão, das paredes aos móveis e até os talheres. Enquanto você saboreia seu café, pode parecer que você está dentro de uma história. Ilustrações vibrantes trazem um toque lúdico, transportando você para outro mundo, onde tudo parece ter saído das páginas de uma graphic novel. Pessoas de todas as idades visitam este café, inspiradas pela estética divertida. É um ótimo lugar para fotos, criatividade e socializar com amigos enquanto saboreia um pedaço de bolo. Então, você se atreve a entrar neste país das maravilhas artístico. Você sabia que a vitamina D influencia seu sistema imunológico? Estudos mostram que a falta de vitamina D pode agravar infecções respiratórias. Essa vitamina importante ajuda o corpo a combater doenças, fortalecendo a resposta imunológica. Nos meses frios, quando as pessoas recebem menos luz solar, os níveis de vitamina D podem cair, tornando-nos mais vulneráveis a infecções como a gripe. Curiosamente, no verão, geralmente há menos casos de gripe, em parte porque os níveis mais altos de luz solar permitem que nossos corpos produzam mais vitamina D. Portanto, quando o sol brilha forte, recebemos não apenas energia, mas também uma proteção natural contra doenças respiratórias. Certifique-se de ter vitamina D suficiente, seja através da luz solar, da alimentação ou de suplementos. Isso pode ajudar a evitar aquela tosse chata e resfriados. Você está recebendo o suficiente desse nutriente importante? E se eu disser que a supercola salvou vidas no Vietnã? A supercola, conhecida cientificamente como cianoacrilato, foi descoberta pelo Dr. Harry Coover em 1942, durante seus experimentos na Eastman Kodak. Inicialmente, essa substância adesiva era considerada forte demais para uso prático e ficou esquecida por um tempo. No entanto, na década de 1950, seu potencial foi reconhecido, levando ao seu patenteamento. Um verdadeiro avanço foi seu uso durante a Guerra do Vietnã, quando médicos usaram a supercola para fechar feridas rapidamente no campo de batalha.
Essa aplicação inovadora ajudou a salvar muitas vidas, mesmo sem a aprovação do FDA na época. Hoje em dia, versões modernas dessa incrível cola continuam sendo uma ferramenta importante nos hospitais, ajudando os médicos a tratar ferimentos de forma eficaz. Sua trajetória de invenção ignorada, a ferramenta médica salvadora, destaca as incríveis reviravoltas das descobertas científicas. Vamos descobrir a verdade sobre o Fronoma. Esse curioso camarão não é apenas uma criatura marinha. Ele é um mestre da adaptação nas profundezas do oceano. Vivendo no fundo, o Fronoma constrói um lar único, usando corpos de outros animais, especialmente medusas e outras criaturas gelatinosas, para formar conchas transparentes. Essas conchas servem tanto como abrigo, quanto como lugar para a reprodução, oferecendo proteção contra predadores e um espaço confortável para o crescimento. Surpreendentemente, apesar de seu tamanho pequeno, esses camarões desempenham um papel importante em seu ecossistema, limpando o fundo do mar. Ao reciclar nutrientes e servindo de alimento para animais marinhos maiores, eles ajudam a manter o equilíbrio da vida em seu mundo subaquático. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um grande impacto? Na próxima vez que você pensar nos habitantes do mar, lembre-se do Fronoma e de sua vida fascinante. Você sabia que o Havaí está lentamente se afastando? A placa do Pacífico, onde ficam as Ilhas Havaianas, está sempre em movimento. Ela se desloca para noroeste a uma velocidade de cerca de 7 a 8 centímetros por ano. Esse fenômeno destaca a natureza dinâmica da crosta terrestre, que é composta por várias placas que flutuam sobre uma camada semilíquida abaixo delas. Quando essas placas tectônicas se movem, elas criam formas geológicas incríveis e podem causar eventos como terremotos e erupções vulcânicas. Na verdade, as ilhas vulcânicas do Havaí se formaram devido a um ponto quente no manto da Terra, onde a rocha derretida se rompe através da crosta. À medida que a placa do Pacífico se move, novas ilhas começam a se formar, enquanto as antigas se afastam do ponto quente. O resultado é um arquipélago deslumbrante, com paisagens verdes, praias magníficas e uma rica história cultural. Então, toda vez que você pensa no paraíso do Havaí, lembre-se de que ele está se movendo lentamente, mas com certeza pelo fundo do oceano. Legal, não é? Difícil de acreditar, mas a temperatura atingiu 56,7 graus Celsius. Em 10 de julho de 1913, na pequena região de Furnace Creek, no Vale da Morte, Califórnia, foi registrada a temperatura mais alta já medida na Terra. Esse dia histórico se tornou um marco na história da meteorologia e ainda é frequentemente mencionado por cientistas e entusiastas do clima. O Vale da Morte, conhecido por sua paisagem árida e condições extremas, é considerado um dos lugares mais quentes do planeta. Sua geografia única, com vastas planícies salinas e altas montanhas, contribui para essas temperaturas elevadas. Naquele dia fatídico de 1913, as condições eram perfeitas. Céu limpo, ar seco e um sol implacável criaram uma atmosfera semelhante a um forno. Até hoje, visitantes buscam esse lugar incrível, onde podem sentir o calor intenso e aprender mais sobre o clima extremo. Será que esse recorde algum dia será superado? Você sabia que alguns líderes influenciam a história mais do que professores? Embora a educação tenha um papel importante no desenvolvimento pessoal e social, figuras influentes como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. mostram que a liderança muitas vezes deixa uma marca profunda na história. Essas pessoas não apenas ensinaram, elas inspiraram mudanças e acenderam movimentos com suas palavras e ações poderosas. Por exemplo, a filosofia da não-violência de Gandhi transformou a luta pela independência na Índia, mostrando que uma única voz pode ressoar por gerações. Da mesma forma, os discursos de King uniram milhões pela luta dos direitos civis nos Issyarins, destacando como carisma e visão podem mobilizar comunidades na busca por justiça. Essa diferença nos leva a refletir sobre como a influência de líderes revolucionários complementa o trabalho dos professores, ampliando nossa compreensão de como as mudanças ocorrem. Quem, na sua opinião, avançou mais a história? Professores ou líderes? É verdade que agachamentos podem garantir viagens de metrô. Em Moscovo, numa das estações de metrô, foi lançado um programa interessante que permite aos passageiros pagarem a passagem com exercícios. Em vez de usar dinheiro ou cartões, os passageiros podem fazer 30 agachamentos para ter acesso ao trem.
Esta iniciativa única combina cuidado com a saúde e fitness, promovendo um estilo de vida ativo e oferecendo uma viagem gratuita. Imagine sair após um longo dia de trabalho e escolher fazer agachamentos em vez de pagar com moedas. Essa abordagem criativa não só incentiva as pessoas a se exercitarem, mas também mostra como as comunidades podem apoiar a saúde de maneiras interessantes e divertidas. Será que essa ideia inovadora pode inspirar outras cidades a seguirem o exemplo? Pense nisso. Talvez sua próxima viagem de metrô também inclua um treino. Por que as teias capturam sua comida? As teias são estruturas incríveis, feitas principalmente para pegar presas e não para abrigar o aracnídeo. Quando uma aranha tece sua teia, ela cria uma série de fios de seda pegajosos que funcionam como uma rede de pesca. Quando insetos caem na teia, eles ficam presos na seda adesiva. Essa estratégia inteligente permite que as aranhas capturem alimento de forma eficaz, sem precisar persegui-lo. Embora algumas aranhas possam usar suas teias para se esconder ou colocar ovos, seu objetivo principal é servir como armadilha de caça. Algumas espécies, como as aranhas orb weavers, criam teias complexas e bonitas, mostrando a arte da natureza e cumprindo uma função importante. Na próxima vez que você ver uma teia brilhando com orvalho à luz da manhã, lembre-se de que não é apenas um espetáculo bonito. É uma armadilha astuta que revela as incríveis estratégias de sobrevivência das aranhas. Quer saber mais sobre como diferentes aranhas usam suas teias? Surpreso com necrotérios em navios de cruzeiro? Os navios de cruzeiro são feitos para aventuras e descanso, mas também têm necrotérios que podem acomodar até 10 corpos. Essa função importante garante que os passageiros que falecem no mar sejam tratados com dignidade e respeito. Imagine viajar por lugares incríveis, sabendo que o navio está preparado para qualquer situação inesperada. A equipe a bordo recebe treinamento especial para lidar com essas situações delicadas. Quando um passageiro falece, clareza e compaixão guiam a tripulação ao seguir os procedimentos legais. O transporte do falecido para a terra é feito com cuidado, para que as famílias possam realizar os serviços memoriais necessários em terra firme. Embora seja triste, mortes podem ocorrer por causas naturais ou problemas de saúde durante longas viagens. As empresas de cruzeiro levam essas medidas muito a sério, priorizando o bem-estar de todos os passageiros a bordo. Esse aspecto do funcionamento dos navios de cruzeiro destaca a complexidade da segurança marítima e do cuidado com as pessoas no mar, levantando questões sobre a frequência com que esses eventos realmente acontecem. Você sabia que na Batalha de Guam não houve vítimas? A Batalha de Guam, em 1944, ficou marcada não apenas pela sua importância estratégica durante a Segunda Guerra Mundial, mas também pelo surpreendentemente baixo nível de violência. Diferente de muitos outros conflitos violentos, essa batalha terminou sem perdas, tornando-se uma das mais sangrentas da história. O combate ocorreu de 21 de julho a 10 de agosto, e as tropas americanas buscavam recuperar Guam, que haviam perdido em 1941, do controle japonês. Um planejamento cuidadoso e a execução eficaz das operações permitiram que os americanos conquistassem uma vitória crucial com mínimas baixas. O sucesso em Guam desempenhou um papel importante no fortalecimento das posições dos Ikuruata no Pacífico. Isso garantiu uma base para operações futuras contra o Japão e demonstrou uma abordagem diferente à estratégia militar, onde a força esmagadora não era o único caminho para a vitória. O desfecho pacífico da batalha ressalta a possibilidade de resolver conflitos sem perdas, uma lição que é relevante até hoje. Como podemos aplicar essas lições aos conflitos modernos? Você já se perguntou por que alguns autores aceitam desafios? Em 1939, o autor Ernest Vincent Wright surpreendeu os leitores com seu romance Gatsby, uma obra incomum que contém mais de 50.000 palavras, mas não usa a letra "e" nenhuma vez. Esse truque incrível é chamado de lipograma, um desafio literário divertido que tem cativado escritores por séculos. Ao evitar uma das letras mais comuns do inglês, Wright mostrou sua criatividade ao máximo, demonstrando seu talento e dedicação. Gatsby conta a história de um jovem que viaja por uma cidade vibrante, cheia de aventuras e encantos, enquanto segue essa restrição inusitada. Este romance não só entretém, mas também destaca maneiras inovadoras que os escritores podem brincar com as palavras. Lipogramas podem parecer complicados, mas revelam a beleza da brincadeira com as palavras e inspiram muitos autores iniciantes a experimentar na escrita.
Que outros desafios criativos podem inspirar o próximo grande clássico literário? Você consegue imaginar o sistema de abastecimento de água da Roma antiga. O Império Romano era famoso por suas incríveis habilidades de engenharia, especialmente no gerenciamento da água. Eles construíram uma vasta rede de aquedutos, impressionantes estruturas projetadas para transportar água potável de fontes distantes para cidades e vilarejos. Esses aquedutos, feitos de pedra, tijolo e concreto, podiam se estender por milhas e frequentemente eram erguidos sobre arcos para atravessar vales e terrenos difíceis. Esse sistema genial permitiu que milhões de pessoas tivessem acesso à água limpa para beber, tomar banho e irrigar, melhorando significativamente a saúde pública e a agricultura. Alguns desses aquedutos, como a Aqua Appia e a Aqua Claudia, foram construídos de tal forma que ainda funcionam hoje. Imagine a água fluindo por esses antigos canais, uma artéria vital para a vida agitada dos romanos. A habilidade de engenharia por trás desse abastecimento não apenas demonstrou a inventividade romana, mas também estabeleceu um padrão para civilizações futuras. Portanto, quando você abre a torneira hoje, pense nesse incrível legado que continua a fluir através dos séculos. Você sabia sobre o trágico destino do submarino Scorpion? Em 1968, o submarino nuclear Scorpion afundou nas profundezas do Oceano Atlântico, levando consigo uma tripulação de 99 marinheiros e cargas perigosas. Esse evento trágico ainda desperta interesse e preocupação, pois os destroços nunca foram encontrados. O misterioso afundamento do submarino permanece um enigma, deixando muitas perguntas sobre seus últimos momentos. Investigações sugeriram que a causa poderia ter sido um dano mecânico ou uma colisão, mas a razão exata continua incerta. Curiosamente, o Scorpion não era apenas um navio. Ele desempenhou um papel importante na era da Guerra Fria, patrulhando e coletando informações de inteligência. Seu desaparecimento destaca os riscos associados às pesquisas submarinas e os debates contínuos sobre os protocolos de segurança para embarcações militares. Além disso, esse local serve como um lembrete vívido do custo humano das operações no mar, das pessoas e tecnologias perdidas sob as ondas. À medida que as pesquisas nos oceanos continuam a evoluir, o destino do Scorpion nos leva a refletir sobre como tratamos nosso patrimônio subaquático e quais lições tiramos de tragédias como essa. Você sabia que o Grito foi vendido por 120 milhões de dólares? Esta famosa pintura, criada por Edvard Munch em 1893, foi leiloada em 2012 por uma quantia impressionante, tornando-se uma das obras de arte mais caras do mundo. A obra retrata uma figura angustiada, com uma expressão de sofrimento em meio a um turbilhão de cores. Suas emoções intensas ressoam com espectadores de diferentes gerações e culturas, transmitindo sentimentos universais de ansiedade e desespero. Dizem que a inspiração para este masterpiece veio a Munch durante uma crise de pânico enquanto caminhava ao pôr do sol, o que explica a vibrante combinação de cores e a figura distorcida. O grito se tornou um símbolo do medo existencial moderno e aparece em várias formas de cultura pop, de filmes a memes. Seu alto preço em leilão reflete não apenas sua importância histórica, mas também a conexão eterna das pessoas com suas poderosas imagens. A capacidade de evocar emoções tão profundas faz de O Grito um tema central nas discussões sobre arte e autoexpressão. O que você acha que essa pintura transmite para você? Você já se perguntou por que a velocidade dos navios é medida em nós? A velocidade dos navios é medida em milhas náuticas, chamadas nós, devido a tradições históricas que remontam ao século XVII. Naquela época, os marinheiros usavam um dispositivo engenhoso chamado log para medir a velocidade de suas embarcações. Esse dispositivo consistia em uma corda longa com nós, espaçados uniformemente. Os marinheiros jogavam a ponta da corda para fora do barco e deixavam-na solta, contando quantos nós passavam por suas mãos em um determinado tempo. Cada nó representava uma milha náutica por hora. Esse método era simples e eficaz, permitindo que os marinheiros se orientassem com precisão nos vastos oceanos. Hoje, apesar do avanço da tecnologia, a terminologia permaneceu a mesma, conectando os marinheiros modernos ao seu passado aventureiro. Não é incrível como a história influencia nossa vida cotidiana? Prepare-se para se surpreender com os dedos únicos dos papagaios.
Você sabia que os papagaios são zigodáctilos? Esse termo complicado significa que essas aves coloridas têm uma disposição especial dos dedos. 2 apontam para frente e 2 para trás. Essa estrutura incrível não é apenas para enfeitar. Ela dá aos papagaios uma ótima pegada em galhos e outras superfícies. Patas fortes permitem que eles subam facilmente em árvores e peguem objetos como frutas, nozes ou até brinquedos. Essa adaptação torna os papagaios manipuladores excepcionais em seu habitat, permitindo que procurem comida e interajam de forma divertida com o mundo ao seu redor. Então, da próxima vez que você ver um papagaio, lembre-se de que esses dedos únicos não são apenas divertidos, são ferramentas importantes que ajudam essas aves a sobreviver em seu ambiente natural. A natureza não é incrível? Acredite ou não, mas aviões e carros compartilham a estrada. Em Gibraltar, um pequeno território britânico no sul da Espanha, um sistema de transporte único criou uma combinação fascinante de viagens. Aqui, a pista de pouso e decolagem cruza a estrada principal, o que significa que carros e aviões precisam coexistir com cuidado. Imagine, quando um avião decola ou pousa, os semáforos param os carros para permitir que o avião atravesse a estrada com segurança. Esse esquema inusitado não é apenas uma novidade, é uma parte importante da infraestrutura de Gibraltar. Com espaço limitado, um design inteligente maximiza a funcionalidade da área, mas também exige que os motoristas fiquem atentos. Turistas que visitam Gibraltar frequentemente param por um momento para observar um grande avião passando pela mesma estrada que eles estão usando. É uma experiência única na estrada, combinando o emocionante mundo da aviação com a vida cotidiana. Então, da próxima vez que você pensar em sistemas de transporte únicos, lembre-se de Gibraltar e da fascinante interação entre seus aviões e carros. E se eu te contar sobre a neve única do Cumbal? O Cumbal, também conhecido como vulcão Cumbal, é um vulcão incomum no Equador que possui uma cobertura de neve permanente. Esta majestosa montanha se destaca na paisagem ao redor e, curiosamente, seu lado sul é o ponto mais alto da Terra, atravessado pelo Equador. Isso significa que, embora o Equador seja geralmente associado a temperaturas quentes e clima tropical, o Cumbal quebra essa expectativa, mantendo seu pico nevado durante todo o ano. Sendo o único ponto equatorial com neve, ele cria um contraste impressionante com as verdes planícies próximas. Os visitantes do Cumbal podem desfrutar de vistas deslumbrantes e da oportunidade única de ver como as condições climáticas da Terra podem ser diversas. Tudo em um só lugar incrível. Então, da próxima vez que você pensar no Equador, lembre-se de que no Equador espera por você uma maravilha nevada. Você sabia que o cristianismo e o islamismo são as principais religiões do mundo? Essas duas crenças têm as maiores comunidades do planeta, cerca de 2,3 bilhões e 1,9 bilhões de seguidores, respectivamente. Isso significa que quase metade da população mundial se identifica com uma dessas religiões. O cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, enfatiza o amor, o perdão e a comunidade. Ele possui várias denominações, incluindo catolicismo, protestantismo e ortodoxia, cada uma com suas crenças e práticas únicas. Por outro lado, o islamismo se baseia nos ensinamentos do profeta Maomé e se concentra nos 5 pilares, que orientam a vida cotidiana e promovem a unidade entre os crentes. É importante notar que ambas as religiões têm raízes comuns no Oriente Médio e influenciam culturas e histórias ao redor do mundo, tornando-se fundamentais na formação de valores sociais, leis e diálogos interreligiosos. Sua presença significativa destaca como essas duas religiões ressoam com bilhões de pessoas, criando comunidades que buscam paz e compreensão. Dado seu impacto, como você acha que essas crenças influenciam a sociedade global hoje? Você sabia que o Big Ben está inclinado? A famosa Torre Elizabeth, em Londres, onde ficam os conhecidos relógios do Big Ben, se inclinou visivelmente ao longo do tempo. Essa inclinação incomum é principalmente causada por obras subterrâneas e mudanças no solo sob a torre. É surpreendente pensar em como os engenheiros mantêm esse monumento histórico desde sua conclusão em 1859. Eles monitoram constantemente a estrutura para garantir sua estabilidade, usando tecnologias modernas para detectar qualquer alteração. Embora a inclinação possa parecer preocupante, os especialistas garantem que não há perigo. Na verdade, essa leve inclinação dá à torre um caráter único, lembrando-nos da complexa interação entre a natureza e as construções humanas.
Portanto, da próxima vez que você visitar Londres, reserve um tempo para apreciar não apenas a beleza do Big Ben, mas também a fascinante história e ciência por trás de sua inclinação. Você sabia que seus pulmões são verdadeiros aliados? Esses órgãos incríveis têm um papel fundamental na respiração. Quando você inspira, os pulmões absorvem oxigênio do ar, essencial para o seu corpo produzir energia. Esse oxigênio vai para o sangue e chega a cada célula, garantindo seu funcionamento adequado. Mas não é só o oxigênio. Os pulmões também ajudam a eliminar o dióxido de carbono, um resíduo gerado durante a produção de energia. Cada vez que você expira, libera dióxido de carbono no ar, mantendo o equilíbrio no corpo. Esse ciclo constante de inspirar oxigênio e expirar dióxido de carbono é vital não apenas para a energia, mas também para a saúde e o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se do quanto seus pulmões trabalham duro para mantê-lo saudável e vivo. Descubra a magia das lâmpadas de óleo de cobre dos Abássidas. Este período incrível, conhecido por suas conquistas culturais, foi marcado por mestres que criavam padrões complexos que despertavam imaginação e admiração. Essas lâmpadas, frequentemente feitas de cobre polido, não apenas eram belas, mas também possuíam compartimentos e mecanismos engenhosos que fascinavam seus usuários. Embora possam lembrar a lâmpada de Aladim com suas histórias mágicas de desejos e gênios, é importante notar que essas lâmpadas históricas não continham espíritos mágicos. Em vez disso, sua arte elaborada e habilidades de engenharia demonstravam a genialidade dos mestres da época, que combinavam funcionalidade com estética. Esses objetos não serviam apenas para iluminar, eram o início de conversas, ferramentas para contar histórias e objetos de desejo. Hoje, o legado dessas lâmpadas nos conecta a um passado vibrante, onde a inventividade e a criatividade não tinham limites. Como esses mestres inspiraram os designs modernos. E se eu disser que os trabalhadores da Amazon correm maratonas todos os dias? Nos armazéns da Amazon, os funcionários estão sempre em movimento. Alguns percorrem até 17 km por turno. Isso é quase a distância de uma maratona, tudo dentro de um dia de trabalho intenso. Os trabalhadores precisam pegar pacotes a cada 33 segundos, o que não deixa tempo para descanso. Essa atividade física intensa não só destaca as exigências do trabalho, mas também revela o ambiente dinâmico da logística moderna. Imagine-se correndo por um enorme armazém, escaneando produtos e garantindo entregas pontuais. Embora isso ajude os trabalhadores a se manterem em forma, também levanta questões sobre a tensão física e o estresse mental associados a essas altas exigências. Como esses atletas do armazém lidam com a resistência dia após dia? A realidade é que sua busca por eficiência é impressionante, mas e a saúde e o bem-estar deles? Você sabia que o concreto romano ainda é imbatível? Este incrível material antigo impressiona cientistas e engenheiros com sua resistência extraordinária, superando muitos dos modernos. Os construtores romanos misturavam cinzas vulcânicas, cal e água do mar para criar um concreto forte e durável. Essa mistura única permitiu que estruturas como o Panteão e os majestosos aquedutos resistissem ao tempo e à natureza. Enquanto o concreto moderno muitas vezes se deteriora em poucas décadas, alguns edifícios romanos sobreviveram por milhares de anos. Pesquisadores acreditam que as cinzas vulcânicas na receita desempenharam um papel crucial em sua durabilidade, formando compostos que o tornam resistente à erosão causada pela água do mar. Esta descoberta fascinante inspirou novos esforços para desenvolver alternativas ecológicas ao concreto hoje, combinando a sabedoria antiga com tecnologias modernas. Por que o concreto romano permaneceu tão forte por tanto tempo? E podemos aprender com isso para a construção do futuro. E se eu te disser que as algas podem salvar o planeta? As fazendas de algas estão se tornando importantes aliadas na luta contra as mudanças climáticas, graças à sua incrível capacidade de absorver dióxido de carbono. Algumas espécies de algas conseguem capturar impressionantes 140 toneladas de CO2 por hectare por ano. Para comparação, isso é 5 vezes mais do que uma floresta pode fazer. Esse processo acontece porque as algas utilizam a fotossíntese de forma muito eficiente, transformando o CO2 em biomassa com a ajuda da luz solar. Com o aumento das temperaturas globais e dos problemas ambientais,
As algas oferecem uma solução sustentável para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar. Investindo na agricultura de algas e expandindo essa prática, podemos combater ativamente as mudanças climáticas, além de explorar seu potencial na produção de biocombustíveis e alimentos. Imagine nossos oceanos e lagos se tornando prósperos sumidouros de carbono, que não apenas ajudam o meio ambiente, mas também criam empregos e sustentam a economia. Como podemos desenvolver essa promissora tecnologia verde? Você já ouviu falar dos batidores de janelas em Manchester? Nos anos 1950, os moradores dessa cidade barulhenta enfrentavam um problema comum. Frequentemente, eles dormiam demais. Para resolver isso, as pessoas contratavam quem chamavam de batidores de janelas para acordá-las a tempo. Esses indivíduos passeavam pelos bairros em horários específicos, batendo levemente nas janelas e sinalizando que era hora de levantar. Esse trabalho incomum era importante em uma época em que os despertadores não eram tão comuns e confiáveis como hoje. Imagine o som suave de um batido interrompendo o silêncio da manhã, seguido pelas vozes dos vizinhos acordando para enfrentar um novo dia. Essa prática não apenas ajudava as pessoas a chegarem a tempo ao trabalho ou à escola, mas também criava um espírito de comunidade, pois todos contavam uns com os outros para serem pontuais. Esse aspecto nostálgico da vida em Manchester mostra como a criatividade e as conexões humanas podem resolver problemas do dia a dia. Com a tecnologia moderna, é difícil acreditar que um simples batido na janela já foi um serviço tão importante. Quais outras profissões incomuns do passado você já ouviu falar?